Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Guriks. No dia de hoje, nós estaremos a falar sobre literatura, mais especificamente do livro de Pagu, Barco Industrial. E, e hoje eu convidei os especialistas Eduardo Spíndola, João Nunes, Lucas Rangel e Nivaldo Júnior. E eh, primeiramente, boa tarde, senhores. Boa noite, na verdade. E primeiramente, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a vida da autora Pagu. Como foi exatamente? Pagu foi uma escritora, jornalista, produtora cultural e militante política brasileira. Além disso, foi a primeira mulher brasileira a ser presa política no século XX. Já aos 15 anos de idade, Pagu já colaborava com o Brás Jornal, com o pseudônimo de Patsy. Já em 1928, com 18 anos, concluiu o curso de professora, na Escola Normal de São Paulo. Nesse mesmo ano, conheceu o casal Oswaldo de Andrade e Tarsila Amaral, que haviam fundado o movimento Antropófago, e acabou se integrando a este movimento. No ano de 1933, Pagu publicou o livro Parque Industrial, sob o pseudônimo de Mara Lobo. A obra é uma narrativa urbana sobre a vida dos operários da cidade de São Paulo. Nesse mesmo ano, iniciou uma viagem pelo mundo, como correspondente de vários jornais, deixando Oswald e o filho. Visitou os Estados Unidos, Japão, China e até a União Soviética. Em 1935, filiou-se ao Partido Comunista da França. Acabou sendo preso em Paris como comunista estrangeira. Com a identidade falsa, voltou ao Brasil. Separou-se do marido e, ao retornar às suas atividades jornalísticas, foi novamente presa e torturada pelas forças da ditadura, passando 5 anos na cadeia. Em 1962, acabou morrendo em Santos, em São Paulo. Bom, muito obrigado. Bom, eu imaginei que, pelo esse contexto que tu me deu, os temas da Pagu seriam de um arco mais feminista. Pelo que eu consegui ler do livro, só lembro que tipo, tinha Maria, que era uma jovem sonhadora, que, que um desses sonhos parecia bem possível porque ela tinha que ir trabalhar, tipo, tava aquele dia a dia, tipo, tinha um frio lá, e daí, tipo, tinha o vagão sempre lotado, seria tipo o ônibus do dia a dia atual. Daí tinha outra Maria que trabalhava na fábrica de tecidos, e no livro era bem relatado como eram as condições, que não eram condições boas. Tipo, as mãos delas, por exemplo, eram muito ásperas de tanto que trabalhava e trabalhava. E não tinha tempo de pensar. Ou seja, me lembra um pouco aquele filme do Charlie Chaplin, aquele que ele faz eh, condições, movimentos contínuos, que ele fica fazendo aqueles movimentos. Pelo que entendi desse livro, seria algo parecido. Ou seja, seria a voz dessas Marias. A, essa voz que apagou amplifica com toda sua interpretação apaixonante e corajosa. O que apagou quer nos dizer nesse livro, enxergar que as mulheres são fortes, resilientes e regividas apesar de tudo. Também um pouco como é a dura condição industrial, né? No início do século passado, há mais de quase 100 anos atrás. E também nos lembra que por trás de cada peça de roupas que estamos a vestir, e cada objeto que usamos, existem mãos que trabalham duro para produzi-las, e mãos de pessoas que merecem mais do que uma vida de cansaço e privação. E eu senti ao ler esse livro que, sinceramente, é, é bem nesse jeito. Isso é mais como bem lá nasce, foi que consegui entender. Então, agora gostaria de perguntar-vos sabe, um pouquinho mais sobre o processo criativo, por exemplo, para pensar todos esses contextos, essas problemáticas que a Pagu teve. Boa tarde.
O processo criativo de Parque Industrial foi intensamente moldado pelas experiências de Pagou. Como militante comunista, jornalista e figura do modernismo, ela se inspirou diretamente nas vivências operárias de São Paulo, especialmente das mulheres, frequentando bairros operários e participando de reuniões políticas para observar de perto a realidade de fábricas e suas injustiças. Influenciada pelo modernismo, Pagou usou uma linguagem direta e fragmentada, e quase cinematográfica, que rompe com as convenções literárias da época. Incorporou técnicas jornalísticas para criar uma narrativa objetiva e realista, com diálogos naturais e descrições que expõem a brutalidade da exploração capitalista. O engajamento político foi central. Pagou usou o romance para criticar o sistema capitalista e promover uma conscientização social. Sua ousadia também se refletiu na escolha de temas tabus, como a exploração sexual e o aborto, rompendo com estereótipos e desafiando os status da sociedade. O Parque Industrial é o resultado de uma combinação de imersão social, inovação estilística e no compromisso político, criando uma obra única e pioneira na literatura brasileira. Pagou também utilizou um estilo experimental, integrando múltiplas vozes narrativas para capturar a diversidade de experiências da classe operária, e conferiu ao romance uma complexidade única. Ela optou por uma narrativa fragmentada, alterando entre diferentes personagens e perspectivas, o que permitiu explorar de forma mais profunda as tensões sociais, políticas e econômicas da época. Essa abordagem multifacetada deu ao livro um caráter de denúncia social, convidando o leitor a refletir criticamente sobre as desigualdades e as condições de vida nas grandes cidades industriais, transformando o Parque Industrial em uma obra inovadora e revolucionária para sua época. Muito obrigado pelas vossas explicações e pela vossa companhia aqui no estúdio. Muito obrigado. E agora estaremos em um intervalo comercial. E o podcast dos guris é patrocinado por Insta Power, Plus Mandrião de Plantão, BYD Dolphin, Carro do Amanhã, Nunisbet, aposte seguro em qualquer jogo do terceiro A contra terceiro B. E Leitão Suprimentos, da Lama ao Shape em uma refeição. Depois desse intervalo comercial, senhores, se puderem falar um pouquinho mais, que nosso tempo está ficando curto, sobre o contexto histórico deste livro e um pouquinho mais do movimento literário, né? Já que é algo, esse podcast é dedicado a coisas educativas. E sim, eu sei que vocês não estão vendo isso por entretenimento, estão vendo provavelmente para ter melhores notas. Parque Industrial foi publicado em 1933, durante um período de grandes mudanças no Brasil, especialmente em São Paulo, que se tornava um centro industrial. A cidade crescia rapidamente com a chegada de trabalhadores migrantes, que enfrentavam condições de vida e de trabalho muito difíceis, com jornadas longas, salários baixos e pouca ou nenhuma proteção social. As mulheres, em especial, sofriam com a dupla jornada e o machismo. Politicamente, o Brasil vivia um momento tenso, com o governo de Getúlio Vargas e o surgimento de movimentos comunistas, que lutavam pelos direitos dos trabalhadores. Pagou, a autora, estava envolvida nesses movimentos e utilizou o livro para denunciar as injustiças sociais e as dificuldades do proletariado, especialmente das mulheres. O contexto global também influenciou a obra, com a Grande Depressão afetando a economia e o crescimento do fascismo na Europa. Parque Industrial reflete essas tensões e traz à tona as vozes dos trabalhadores, chamando a atenção para a necessidade de mudanças sociais profundas. Bom, eu sou o Lucas e agora eu vou falar um pouco sobre o movimento literário do livro Parque Industrial, de Pagou. Bom, ele pertence ao modernismo, mais especificamente à segunda fase modernista brasileira, que ocorreu de 1930 a 1945. Esse movimento literário focou em temas sociais e políticos, destacando as desigualdades e injustiças enfrentadas pelas classes mais pobres, especialmente nas áreas urbanas. Os autores usavam uma linguagem simples e direta para retratar a realidade brasileira de forma crítica e realista, explorando as dificuldades do proletariado e denunciando a exploração e as condições de vidas adversas. O movimento teve um forte compromisso com o engajamento social e a denúncia das desigualdades, caracterizando-se pelo realismo e regionalismo na literatura. E para concluirmos aqui no nosso podcast, este livro da Pagu, o Parque Industrial, é muito importante,
uma vez que significa tanta compreensão crítica do impacto da industrialização nas cidades, que perdura até os dias de hoje, algumas coisas, tanto para o planejamento e gestão eficaz de parques industriais. Recomenda uma análise profunda dos aspectos sociais e econômicos com orientações práticas, contribuindo a um entendimento mais completo e equilibrado da industrialização e seu impacto no ambiente, na sociedade. E no ambiente também, através de sua abordagem crítica e informativa. Este livro oferece também alguns pontos de vista que para as pessoas mais aprofundadas nos conhecimentos sobre gestões industriais e também sobre reflexão, que a vida era muito dura para os trabalhadores e ainda continua para os famosos CLT também. Então, eu super recomendo, daria nota 10 para esse livro. E muito obrigado, senhores. E o senhor Nivaldo Júnior, que não conseguiu estar, não conseguiu falar por problemas de voz, mas muito obrigado pela vossa presença. E não se esqueça de se inscrever no canal. E muito obrigado e até o próximo capítulo do podcast dos Guris. Falou!